Meus queridos, estamos aqui juntinhos novamente para continuarmos com língua portuguesa, dando assim sequência ao nosso trabalho com textos jornalísticos. É o famoso projeto Jornal, certo? Então agora, antes de analisarmos essa notícia, antes de irmos para esse conteúdo, tá na hora de você dar um joinha. Dê um like aí, compartilhe com seu amigo. Você aí, coleguinha do Josué, tá na hora de preparar seu material. Eu espero que você já esteja com ele prontinho aí na mesa, que o seu EMAI esteja na sua mão, porque agora nós vamos trabalhar notícia aqui no EMAI, exatamente nas páginas 154 e 155 desse livro, certo? E hoje nós vamos assim falar mais um pouquinho sobre aquelas perguntinhas: o que, quando, onde, como, certo? Hoje vamos falar sobre elas e vamos seguir a sequência delas, certo? Agora só assim, revisando um pouquinho, voltando no tempo sobre tudo que nós já falamos. A notícia, o que é a notícia mesmo? O que a notícia tem como objetivo? Informar, não é isso? Informar acontecimentos. Acontecimentos assim que são mais importantes. Por exemplo, a economia, a violência, a cultura, o trabalho. Não é isso mesmo? E para o leitor se interessar pela notícia, é necessário que seja informações importantes e informações novas, não é isso? Mais uma coisa, para você saber se é verdade ou se é fake news, o que é que você tem que fazer? Pesquisar em outros jornais. Se aquela notícia for verdadeira, outros jornais também vão estar falando sobre aquela notícia. E cada um vai trazendo relatos novos. Se não trouxer informações novas, aí você vai falar assim: ah, isso eu já sei, né? Então é por isso que o jornalista sempre procura trazer informações assim o mais rápido possível e mais nova possível, certo? Então, o princípio do texto, ele deve ser objetivo e impessoal. O que é impessoal? Impessoal, imparcial, ou seja, sem o depoimento do jornalista, só com os fatos, só narrando os fatos, sem a opinião do jornalista, não é isso? Uma boa notícia é aquela que se dá com poucas palavras, sabe? Se traz uma boa informação com poucas palavras, porque no mundo de hoje não temos muito tempo para ficar lendo enunciados grandes. Então, para chamar atenção, tem que ser uma coisa assim, sabe? Pá! Para você olhar e sentir curiosidade, certo? Ou pode ser a imagem. Hoje, o texto de hoje terá uma imagem. Nos outros textos que nós fizemos a leitura, não fizemos nenhum com a imagem do acontecido, né? Então, hoje teremos imagem, certo? Então, sem mais delongas, vamos para o livro da Pro? Vem comigo! Venha! Veja bem, anote aí no seu caderno qual é o objetivo dessa aula. Anote aí. Vou dar um tempinho, ou então dê pause no vídeo e depois você coloca objetivo, tá? O objetivo dessa aula é reconhecer o critério de organização das informações de uma notícia, certo? É o de relevância, o de sequência dos acontecimentos. Agora que você já anotou aí no seu caderno quais são os objetivos dessa aula, agora coloque embaixo
a sequência de uma notícia. Aí coloca primeiro, a primeira coisa, o que é que vem nessa notícia aqui? O que é que vocês estão vendo primeiro? É o título, não é? Então coloca número 1, título, certo? Depois que você colocar número 1, título, você coloca um tracinho, uma setinha na frente e coloca que o título é o coração do texto, certo? Independente de qual seja o gênero, o título é o coração do texto. O número 2, depois do título vem o subtítulo, então coloca embaixo, subtítulo, número 2, tá? Só uma observação, não é todo o título que vai ter, não é todo o texto, perdão, não é todo o texto que vai ter título e subtítulo. Por exemplo, o texto de hoje não tem subtítulo, só temos o título, certo? Mas coloque aí, é para saber qual é a sequência. Então, número 2, subtítulo, certo? Depois, antes de passar para a próxima, eu quero te perguntar se você sabe qual é a diferença entre título e manchete. Ué, professora, mas você não disse que o título também pode ser chamado de manchete? Sim. E agora vou te explicar a diferença entre um e o outro, certo? Quando podemos chamar de manchete? Manchete é geralmente quando eles está um pouco mais apelativo, certo? Ele pega o leitor pela curiosidade. Geralmente, as manchetes estão nas capas dos jornais. Viram que na capa do jornal sempre tem aquela boa imagem, ou então aquelas letras enormes chamando a atenção? Aquilo é uma manchete. Entendido? Então, o próximo passo é, depois do subtítulo, vem o lead, não é isso? O lead é a parte que tem as perguntas famosas, né? O que? Como? Quando? Não é isso? E provavelmente entre o subtítulo e o lead você já vai ter todas essas informações, certo? Não é assim especificado qual é o local onde vai estar cada uma dessas informações. Não é especificado. Ele vai estar espalhado no texto, ok? E mais uma coisinha, o corpo do texto. Então, você viu? Primeiro foi título, segundo, subtítulo, terceiro, lead, certo? E corpo do texto. Pronto. Essas são a sequência para se fazer uma notícia. Vamos agora para o texto? Vamos lá. Bombeiros retiram mais 2 corpos em canteiro do metrô. Onde foi que aconteceu? Já tá aqui logo no título, ó. Em canteiro do metrô. Só não sabemos ainda onde que local, onde está localizado, né? Mas já sabemos que aconteceu no metrô. E o que aconteceu? Os bombeiros retiraram corpos. Ou seja, teve algum acidente, não é isso? Com o título, nós já estamos podendo imaginar o que aconteceu. Já estamos tendo assim uma compreensão do texto. Então, não tem subtítulo. Agora vamos para... Olha só. Os bombeiros retiraram nessa quinta-feira mais 2 corpos da cratera deixada pelo desabamento nas obras da estação Pinheiros do metrô. Olha, onde aconteceu? Na estação Pinheiros do metrô, na zona oeste de São Paulo. Onde aconteceu? Nas obras da estação Pinheiros do metrô, na zona oeste de São Paulo. Tá? Agora, como aconteceu? Presta atenção como aconteceu. No total,
desde a última sexta-feira, dia 12, não está especificando aqui dia, mas quando você vê um número assim na frente, você já sabe que tá falando o dia, certo? Desde a última sexta, 12, dia do acidente, 5 corpos foram localizados. Segundo, agora observa isso aqui, pessoal. Observa isso aqui, ó. Segundo o governador José Serra, PSDB, veja bem, um dos corpos encontrado hoje é do motorista do micro-ônibus soterrado Reinaldo Aparecido Leite. 40 significa tem 40 anos, né? O outro corpo de um homem ainda não foi identificado. Paramos aqui nesse parágrafo. Consegue perceber que aqui, essa parte aqui, é onde o jornalista está querendo dotar o seu texto de confiabilidade, pois não se trata apenas das palavras daquele repórter, mas das palavras de alguém, né, reproduzida, tal como foi dito no discurso do repórter, certo? Vamos dar sequência aqui, ó, no 4º parágrafo. Tá continuando dando declarações, ó. Serra entrou. Quem é Serra? Serra seria o governador, certo? Então é alguém que poderia passar credibilidade, sim, era o governador do estado, né? Do estado de São Paulo, nessa época. Então, Serra entrou na cratera vestindo uma máscara equipada com um equipamento que anula o odor gerado pela decomposição dos cadáveres. Serra ficou poucos minutos no local e classificou o trabalho dos bombeiros como incrível. Para o corpo de bombeiro, olha só, mais um crédito, tá vendo? Ó? Uma vítima do acidente permanece desaparecida, mas a hipótese do office boy Cícero Augustino da Silva, 58 anos, está na cratera, não é descartada. Presta atenção. Enquanto houver essa expectativa, vamos procurá-lo, disse o capitão Mauro Lopes, dos bombeiros. A Polícia Civil investiga o paradeiro do office boy. A chuva que atingiu a cidade durante a madrugada atrasou as buscas, pois os trabalhos foram temporariamente suspensos. Pela manhã, o capitão Lopes disse que, devido à lama, as máquinas não conseguiriam tração para puxar o micro-ônibus, ligado a um cabo de aço. Mais tarde informou que os trabalhos haviam avançado, que o poste que prendia o micro-ônibus havia sido retirado e que o veículo seria cerrado para a retirada das vítimas. Veja que aqui tem a reticência, significa que ainda tem mais coisas, né? E esse texto, aqui tem a fonte, ó. Logo aqui no finalzinho tem a fonte, certo? Então, lá embaixo, onde você colocou nos últimos, você fez até o corpo do texto, lá no seu caderno, coloque bem no finalzinho. O último é fonte, certo? Mas isso não significa que a fonte também não pode estar no início, certo? Que a assinatura do jornalista e a fonte também não pode estar no início. Pode sim, mas vamos colocar a sequência, sabendo que se varia de lugar, certo? Se eu perguntar para você, para que serve as declarações, o que provoca no leitor cada uma das formas de se apresentar as declarações, provoca o quê? A confiabilidade, né? Aquele crédito que foi dado provoca no leitor aquela tal confiabilidade, né? Quando se fala aqui no 3º parágrafo que, segundo o governador José Serra, então, o governador é alguém que o povo
elegeu, né? Colocou ele lá porque tem uma certa confiabilidade, porque acreditou nele. Então, se aquela pessoa está dando tal declaração, é porque aquela declaração é verdadeira. Agora vamos lá para o nosso livro EMAI e vamos responder as perguntinhas. Aqui ele está na página 154, certo? Página 154 do livro Ler e Escrever. Aqui está o nosso título, atividade 3E, a ordem dos fatos em uma notícia. Leia coletivamente a notícia selecionada pela professora. Isso nós já fizemos, certo? Vamos agora estudar a organização da notícia e fazer uma lista dos fatos relatados. Eu já fiz com vocês, certo? Já tá aí no caderninho de vocês. Se você não copiou, vai voltar o vídeo, copiar no seu caderninho, que depois você vai pôr elas aqui, certo? Então, depois enumere na ordem em que foram acontecendo na realidade. Registre suas observações no caderno para depois compartilhá-lo com a professora. Ou seja, eu já ditei aqui para vocês irem registrar no caderno, justamente para agora ficar fácil para a sua resposta, certo? Então, eu só vou dar o início e depois você vai colocar qual é a sequência aqui embaixo, tá? Então, quais são as observações que nós observamos nesse texto? Quais são as observações que você poderia colocar aqui? Eu coloquei o seguinte: as informações vão acontecendo aos poucos, não é isso? Conforme vai desenrolando o texto, você vai tendo mais detalhes, não é isso? Então, eu coloquei isso. As informações vão acontecendo aos poucos. O texto deve ser objetivo e imparcial. Já falamos o que é imparcial. Objetivo, imparcial, põe uma vírgula. Imparcial, objetivo, vírgula, imparcial e... Aqui não é uma vírgula, aqui é um e impessoal, certo? O jornalista deve escrever um texto fluido, com palavras concisas, e deve seguir o cronograma. Agora coloca os dois pontinhos e você vai colocar qual é o cronograma. Primeiro, título, certo? Olha, já comecei a colocar o meu aqui, ó. Título, que é o nome do texto, e o coração do texto, né? Não olha meu coração torto. O título, que é o nome do texto, e o coração do texto. Depois vem o subtítulo. Depois vem a famosa pergunta: o que, onde, quando, com quem, como e por quê, certo? E aí, finalizamos essa parte, certo? Vamos para a terceira agora. Considerando que uma notícia é escrita para informar aos leitores sobre fatos que tenham importância para eles, o jornal deve possibilitar ao leitor uma informação rápida sobre o fato ou mais detalhes à medida que se lê o texto. Respondam agora. Por que a notícia foi organizada dessa maneira? Registrem suas reflexões no caderno e depois socializem com o restante da turma. Eu fiz de lápis aqui. Essa não deu tempo de passar de caneta. Eu fiz o quê? Por que deve ser organizada dessa maneira? Para despertar no leitor a curiosidade, certo? A curiosidade de continuar a leitura até onde ele estiver satisfeito com as informações. Porque nem sempre a gente lê todo o texto. Muitas vezes, quando você termina de ler o LEAD, você já está satisfeito. Já tem pessoas que querem saber mais detalhe e vai continuar lendo o corpo do texto até o final, certo? Então, essa foi a minha resposta. Se você tiver mais alguma coisa, você pode acrescentar. Pessoal, por hoje é só.
terminamos aqui nossa atividade. Espero ter contribuído com o aprendizado de vocês. Não esqueçam de dar o joinha, compartilhe com seu amigo que ainda não respondeu a atividade, certo? E você aí, colega do outro lado, espero que esteja gostando das nossas atividades com jornais. Um grande beijo para todos vocês. Tchau, tchau.